Boa noite, pessoal. Espero que estejam todos bem. Meu nome é Laiane, eu sou estudante de enfermagem pela Universidade Federal de São João del Rei, aqui do campus de Divinópolis, Minas Gerais. E junto com a Gabriele, também acadêmica pela UFSJ, nós construímos esse trabalho sob orientação da professora doutora Cristiane Tilelli. Esse trabalho tem como título Alterações de volumes hipocampais em pessoas com epilepsia do lobo temporal mesial, vistas em imagens de ressonância magnética. Uma revisão da literatura. Bom, inicialmente, vale a pena a gente abordar o que é a LTM. Essa epilepsia do lobo temporal mesial é um tipo de epilepsia focal em que os pacientes normalmente têm crises focais simples ou complexas, que se originam de estruturas mesiais do lobo temporal. A literatura traz uma prevalência estimada da LTM em 60%, o que faz com que essa patologia tenha importante relevância clínica. Em alguns casos de LTM, elas podem ser acompanhadas por neurodegeneração do hipocampo, uma estrutura que a gente sabe que exerce um papel fundamental no processamento e consolidação da memória verbal e em alguns processos de aprendizagem também. Esse processo que acomete o hipocampo de pessoas com epilepsia do lobo temporal mesial é conhecido como esclerose hipocampal. Como a perda neuronal em grande quantidade pode resultar em redução do volume neural, a gravidade da esclerose hipocampal pode ser mensurada por meio da análise de hipocampo e imagens de ressonância magnética de pacientes com epilepsia do lobo temporal mesial. Então, esse trabalho teve o objetivo de avaliar os estudos de LTM, com ênfase no volume do hipocampo, disponíveis na literatura dos últimos 5 anos. Como metodologia, trata-se de uma revisão da literatura, realizada na base de dados da PubMed, em que foram incluídos os artigos disponíveis na íntegra, no idioma da língua inglesa, entre os anos de 2017 a 2021, artigos considerados de alta relevância clínica e com foco na epilepsia do lobo temporal mesial. E os termos de busca que nós utilizamos foram hipocampo, atrofia, ressonância magnética e intervenção. Na nossa primeira busca, nós encontramos 717 artigos, dos quais foram passados por diversos filtros, e nós chegamos a uma amostra final de 9 artigos publicados, que seriam analisados de maneira mais efetiva. Desses 9 artigos, 4 trabalhos abordaram a memória verbal e a memória visual, 2 artigos trataram sobre a atrofia do hipocampo e a duração da epilepsia, e 3 artigos abordaram perfis metabolômicos e volume hipocampal. Quanto à lateralidade da epilepsia do lobo temporal mesial abordada em cada trabalho publicado, 6 artigos trataram da LTM ipsilateral, 2 artigos abordaram a LTM bilateral e apenas um artigo tratou da LTM unilateral. Como nossos achados, nós avaliamos que 44% dos trabalhos publicados abordaram a memória verbal e a memória visual, por meio de um comparativo entre pacientes com epilepsia do lobo temporal mesial e grupos controles saudáveis, normalmente variados por idade e sexo. Nesse grupo de estudos publicados, foram aplicados testes para avaliação da memória pré e pós-cirúrgica em pacientes elegíveis ao procedimento de retirada cirúrgica do hipocampo. E um resultado que ficou bastante evidente nesse grupo de artigos foi que a maior atrofia do hipocampo esquerdo está associada a maior declínio da memória verbal após a retirada cirúrgica do hipocampo. Além disso, 22% dos trabalhos publicados avaliaram a intensidade da atrofia do hipocampo e a duração da epilepsia do lobo temporal mesial. Nesse grupo de estudos publicados, os pacientes também foram submetidos à retirada cirúrgica do hipocampo, eles tiveram um acompanhamento pós-cirúrgico por um período pré-estabelecido. Nesse grupo de artigos não foi mencionado a realização do teste de histopatologia, utilizado para avaliar a evolução das lesões no hipocampo. Um ponto bastante evidenciado que merece ser enfatizado aqui é que há a possibilidade da duração e a cronicidade da epilepsia do lobo temporal mesial esteja associada com a intensidade de atrofia do hipocampo. Entretanto, foram encontrados resultados divergentes na literatura, o que faz com que essa possibilidade ainda mereça uma melhor avaliação. Por fim, um outro grupo de estudos publicados mostraram perfis lipídicos diferentes entre pacientes com epilepsia do lobo temporal mesial, quando comparados ao grupo controle saudável.
Eles mostraram, né, a abundância de triglicerídeos, que potencializou a redução do volume do hipocampo. Mostraram também 11 diferenças significativas nas concentrações de metabólito de pacientes com LTM em comparação com o grupo controle saudável. E isso, né, junto com a já conhecida perda neuronal na esclerose hipocampal, pode alimentar, pode substanciar as alterações morfológicas e funcionais do hipocampo, já citadas anteriormente. Então, como principais considerações, né, a gente traz que o aumento do declínio da memória verbal pode estar associado, né, está associado à atrofia do hipocampo esquerdo após a retirada cirúrgica. E a duração da epilepsia do lobo temporal mesial pode estar associada com a intensidade de atrofia do hipocampo. Entretanto, existe uma divergência na literatura, o que faz com que seja necessária a realização de estudos mais aprofundados acerca da temática. E que perfis lipídicos diferentes, junto com a perda neuronal subjacente, podem substanciar as alterações hipocampais anteriormente citadas. Sendo assim, a literatura traz que a epilepsia do lobo temporal mesial está associada a alterações do hipocampo, podendo ser morfológicas e funcionais, e que apesar do hipocampo já estar atrofiado, ele pode ser importante no processamento e consolidação da memória verbal, já que esta é prejudicada quando se tem a extração cirúrgica do hipocampo. Então, né, evidencia-se a importância da realização de estudos que busquem a compreensão da função e disfunção do hipocampo de pacientes com LTM, que busquem o diagnóstico precoce e o controle de crises adequado, sem a necessidade de uma intervenção cirúrgica, a fim de proporcionar maior qualidade de vida ao paciente com epilepsia do lobo temporal mesial. Essas foram as nossas referências. Obrigada pela atenção.